Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, como a gente anunciou hoje na semana aqui sobre a presença hoje do Dr. Flávio Fenoli Guimarães, que é juiz, diretor do Fórum de São José dos Campos, também ex-juiz eleitoral. Dr. Flávio, muito bom dia, muito obrigado por ter dado o nosso convite aqui para falar com nossos ouvintes sobre eleições domingo já, né, doutor? Tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia aos amigos da PAN, é um prazer estar com vocês e é uma data muito importante, né? Podemos dizer que seria a festa da democracia? Claro, sempre é um dia de festa quando nós podemos exercer aquilo, o maior direito que o cidadão brasileiro tem, que é o direito ao sufrágio, né? O direito livre. Com algumas exceções, alguns não podem votar, como vocês sabem, mas eu acho que todos nós devemos exercer esse direito. Doutor Flávio, as pessoas logicamente têm dúvidas, principalmente na hora da votação. Ela precisa chegar cedo ao local de votação, ela precisa descobrir onde votar. Parece que houve uma alteração também sobre alguns, não sei se aqui na região aconteceu isso, mas no Brasil o próprio TSE informou que o eleitor deveria consultar o local dele de votação, porque pode ter alguma alteração. Isso é possível aqui na região, deputado? Sim, é possível, com raras exceções. Normalmente se muda a sessão eleitoral quando o próprio eleitor pede, né? Mas às vezes por uma logística, uma escola está com problema numa sala, no outra, então tem que se deslocar uma sessão para outro local. Então é sempre bom você ter em mãos o título pela zona eleitoral e a sessão eleitoral, que é o local onde você vota. Você vai descobrir se é o mesmo local das outras eleições ou se mudou. Isso está no site do Tribunal Regional Eleitoral, TRE-SP.jus.br ou pelo próprio site do TSE.jus.br. Isso também, doutor, porque muitos jovens, né, tiraram título pela primeira vez, quer dizer, então isso pode ter essa mudança de sessão devido aos novos eleitores, né? Na verdade, quando você tira o título, já tem a sessão eleitoral, né? Então você já sabe de antemão onde vai ser o local. Mas não custa nada você, pelo seu CPF, não precisa nem, eu não sei o número do meu título eleitor, mas o CPF, você pode fazer essa busca. Antigamente era obrigatório o cidadão levar até o local de votação o título de eleitor dele, hoje não mais então. Não. O CPF, ou então um documento com foto. Isso, qualquer documento com foto. CNH, RG, por exemplo. CNH, uma carteira de trabalho, uma carteira da OAB, por exemplo, do CREA, do CRM, todo o documento oficial do Brasil que tenha uma identificação com foto. Uma alteração do local de votação, doutor, automaticamente o aplicativo do TSE já informa ou não? Sim, quem já tem o e-título baixado no seu celular, automaticamente vai aparecer lá o local da votação, inclusive como chegar, é muito, muito simples. Então eu peço que todos aqueles que não tenham ainda baixado esse aplicativo pelas lojas da Apple e da Play Store, que baixem e utilizem esse aplicativo, que você vai saber onde você vai votar. Se você pode justificar, se você estiver fora do local de votação, pode justificar até pelo próprio aplicativo. Doutor, a gente sabe também que as pessoas estão preocupadas que serão 5 eleições e, logicamente, pelo que se entende, poderá haver filas. Isso já está, logicamente, analisado pelo TSE, pelo TRE, porque 5 eleições, e a gente viu ontem as redes sociais viralizaram sobre as urnas eletrônicas, que você tem que clica lá o número do candidato, acho que o primeiro é deputado federal, se não me engano. Isso. É isso mesmo, né? Isso. Clica lá o número do deputado e tem que esperar a urna liberar para depois ele confirmar. É isso mesmo? Vamos já falar sobre a votação. Da mesma forma que ocorreu na eleição de 2020. A pessoa chega na sessão eleitoral, então tem que chegar com uma certa antecedência, né? Porque nós vamos ter filas, um pouquinho de fila nós vamos ter, porque são 5 eleições que nós vamos ter. Então demora um pouco até todo mundo digitar. Na eleição que nós tivemos 2 anos atrás, eram apenas 2 candidatos, vereador e prefeito, então era mais rápido. Hoje não, nós temos 5. E como você bem lembrou, você vai ter que escolher o número do candidato, primeiro o deputado federal, depois deputado estadual, depois senador, depois governador e depois presidente. Então você vai ter que digitar os números e aguardar aparecer a foto desse candidato. Aí para você depois... vai vendo a urna. Aí você vai liberar a outra tela para o deputado estadual. Aí você vai digitar o número e assim por diante. Quando todos os votos foram dados, isso podemos incluir os votos em branco e nulo, vai aparecer para você confirmar. Aí você confirma e vai fazer aquele barulhinho que você votou, e aí a tela vai desaparecer. Isso significa que seu voto já foi computado.
Muito bem. Doutor, aproveitando só esse gancho, né, das 5 eleições, lembrando também para o eleitor que, por exemplo, deputado estadual são 5 dígitos, Isso. né? Deputado federal são 4, governador 2, presidente 2. Vamos pela ordem? Pela Deputado ordem. federal. 4 dígitos. 4 dígitos. Estadual, 5 dígitos. Senador, 3 dígitos. 3 dígitos. Governador e presidente, 2 dígitos. Exatamente, porque Então, às vezes o pessoal digita, né? Chega na hora e confunde o tipo estadual com federal e aí fica esperando a urna. Por isso já levem a colinha Bem lembrado. nesta ordem de votação, para que não se perca na hora de votar. Federal, estadual, senador, governador e presidente. Exatamente. Já prepare a sua colinha. E ó, um detalhe que nós já tivemos, foi até objeto de uma pergunta com vocês, e já tivemos essa dúvida. Eu posso votar no candidato de Minas Gerais? Não, se você vota no estado de São Paulo, você só pode escolher os candidatos do estado de São Paulo. Porque uma vez uma pessoa falou, eu estou digitando o número, não está aparecendo a foto do meu candidato. É lógico, era de Minas Gerais, e nós estávamos em São José dos Campos. Nunca vai aparecer. Exceto o número para existe presidente. em Minas Gerais, né, mas não corresponde ao candidato aqui do estado de São Paulo. Exceto para presidente, certo? Isso, presidente, sim. Só. Todos os outros são estaduais. Isso, mas a eleição para presidente é somente aquela votação em trânsito, que você já devia ter se cadastrado até o dia 18 e falar, vou estar em Salvador nesse dia, então só vou votar para presidente. Então, a gente volta a falar depois do intervalo. Para ser doutor, juiz de direito, hoje aqui conosco, diretor do Fórum São José dos Campos, ex-juiz eleitoral e também professor de direito, Flávio Fenólio Guimarães. Hora. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Muito bem, de volta aqui o doutor Flávio Fenólio Guimarães, diretor do Fórum São José dos Campos, ex-juiz eleitoral e também professor de direito. Doutor Flávio, o cidadão vai votar, falando sobre eleições nesse Jornal da Manhã. O cidadão sai para votar e de repente ele vai votar, eu não vou votar nada, eu vou viajar ou de repente não vai viajar e depois eu vou dizer que estou em trânsito. Mentir para a Justiça Eleitoral, ele vai dançar, né? Você tem duas formas de fazer a justificativa de não votar. Ou pelo aplicativo, e aí, como eu já falei anteriormente, o aplicativo já localiza onde você está. Tem GPS pelo no GPS, aplicativo? exatamente. E fala, voto em São José dos Campos, estou em Caraguatatuba. Você vai simplesmente pelo aplicativo no dia da eleição e somente no dia, e faz a sua justificativa. Ou então, você não tem o aplicativo deu problema, porque houve uma série de acessos e aí ele trava. Você vai em qualquer sessão eleitoral e munido do seu CPF, do seu documento com foto, pelo número do CPF, se você não tem o título eleitor, você faz a sua justificativa. Se você estiver votando em trânsito, eu vou votar em Salvador. Aí você foi para uma praia ali perto de Salvador, está em outra cidade e não conseguiu chegar lá por algum motivo. Você também vai justificar ou pelo aplicativo, ou então vai a uma sessão eleitoral da cidade onde você se encontra, que não a cidade de Salvador, e faz a sua justificativa. E nesse caso da justificativa, doutor, pode ser em qualquer sessão eleitoral. Qualquer sessão eleitoral. Ele chega como se ele fosse votar normalmente. Vai ter um local ali tem um local prédio, isso. Vai lá, justifica isso. Não é dentro de uma sessão. Tem um local identificado específico para fazer a justificativa. Pergunte lá, onde que eu faço justificativa, ali? Antigamente você tinha que ir no cartório eleitoral, formávamos de fila. Então hoje facilitou com a informática, facilitou muito isso, né? Então em todas as sessões sempre vai ter pelo menos um local ali para fazer a justificativa. Exatamente. Perfeito. E se você não justificou, não justifiquei, não sabia, não tive tempo, estava no hospital, não tem problema, você tem 60 dias para regularizar pagar a multa ou então justificar, e se você estiver no exterior também, quando você voltar, você tem 60 dias para poder juntar a cópia do passaporte, que você saiu do país, etc. Lembrando que ele pode votar também no exterior também, né? Não, na verdade, só quem reside ali e já quem é cadastrado na Justiça Eleitoral onde estiver Exatamente. Então, aliás, é só para presidente, isso, né? Quando você está viajando, você não pode votar em trânsito no exterior. Você só pode votar em trânsito no Brasil. Vocês estiver morando lá, sim. Estiver morando, exatamente. Para isso você tem que pedir a transferência do seu domicílio eleitoral
para o exterior e ir lá exercer. E só vota, como eu falei, como você bem lembrou, para presidente. Você não pode votar para outro cargo. Doutor Flávio, domingo é o dia da festa da democracia. Com que roupa eu vou? Olha, você pode ir com toda a roupa que você quiser. Né? Você não pode fazer propaganda eleitoral, que é crime. Que não é vai ter jeito, isso, né? Isso. Você pode ir, por exemplo, ir com um bottom, com um adesivo, mas não pode ir com uma camiseta do candidato ou de qualquer candidato. Não pode. Não pode fazer. A manifestação do eleitor, ela pode ser silenciosa. Né? Então você não pode chegar na sessão eleitoral e ficar gritando, fulano, Beltrano, né? Mas ele pode ir com a camiseta do candidato. Pode, não a camiseta do candidato, não, com um bottom, com um adesivo. E é proibida a reunião de pessoas também próximos na cidade, na verdade, na cidade inteira. Você não pode reunir 10, 15 pessoas aí para ficar num farol. Faixas, bandeiras, nada disso é permitido. Aquelas que estão colocadas em outdoor, pode ficar, mas não pode haver na essa mão, manifestação. Isso. Boca até de urna? Um dia antes, nós temos até as 10 horas da noite aqueles carros de som, etc., a distribuição de santinhos, etc. Depois, no domingo, não pode nada. Mas nós temos essa péssima conduta de jogar, de espalhar pelas sessões eleitorais. Né? Jogar aquele monte de santinho. Se alguém fosse escolher o candidato, na última hora, num papelzinho que está no chão. Eu não votaria nesta pessoa que sujou aquela nossa rua, né? Aliás, houve acidente com pessoas idosas que caíram, se escorregaram e caíram, quebraram pernas em razão desse emporcalhamento da cidade, né? Ainda mais que a previsão, né, é de chuva, então vai ficar uma coisa muito difícil. Boca de urna também não pode. Não pode. Outra coisa, é bom lembrar também que o mesário, os funcionários da Justiça Eleitoral que estão trabalhando no dia, eles têm poder de polícia, é isso, doutor? Isso, exatamente. Qualquer problema, tem sempre um coordenador no prédio, né? A polícia não pode ficar dentro da sessão eleitoral. Ela fica 100 metros fora dos locais de votação. O policial só entra ali se for chamado, se tiver algum problema. Obviamente, se acontecer algum crime ali, né, vai chamar. Então, tudo é resolvido ali pelo mesário e pelo coordenador do prédio, que nós temos um coordenador que vai administrar isso. Exatamente. Outra coisa, celular, de jeito nenhum. Leva o celular para você apresentar o seu aplicativo lá do e-título. Isso. Na hora da votação, fica com o mesário. Exatamente. Então, vamos lá. Você me perguntou ali fora, tomando um café comigo, sobre se vai ter fila, né? Quanto tempo demora de chegar. São 5 eleições. Veja só. A fila vai depender do número de pessoas que vão para o mesmo local no mesmo tempo. Então, se você espalhar esse monte de eleitores de uma determinada sessão ao longo do dia, não vai ter fila. Agora, se todo mundo resolver votar às 8 horas da manhã, obviamente vai ter fila, né? Então, vai depender muito. Tem gente que gosta de votar de manhã cedo e já ficar livre, tem gente que gosta de ir na hora do almoço, tem gente que gosta de ir no finalzinho da tarde. Lembrando, se você não chegar até 5 horas dentro da sessão, né, você só vota se você chegar até 5 horas. Mas eu cheguei 5 para 5 e estava uma fila. Você vai receber uma senha e vai votar. Não vai ser impedido de votar, porque não é que o voto dentro do prédio, né? Exatamente, né? Se você está lá antes e existe uma fila, não é porque você não foi, né? Volta hoje falando sobre eleições com o juiz, diretor do Fórum de São José dos Campos, também ex-juiz eleitoral, doutor Flávio Fenólio Guimarães. Pergunta a Giovana agora, Giovana. Isso, doutor, o Tribunal Superior Eleitoral começou a fazer a biometria, né? Muitas pessoas conseguiram fazer, veio a pandemia, parou esse processo. Tem gente que tem biometria, tem gente que não conseguiu fazer ainda a biometria. Todos podem votar, é isso? Porque é uma dúvida às vezes dos eleitores. Sim. Esse recadastramento que foi feito em São José dos Campos, algumas pessoas deixaram de fazer a biometria e algumas pessoas tiveram o título cancelado, né? Depois o TSE voltou a editar uma resolução e aqueles que pelo motivo da não realização da biometria tinham perdido, entre aspas, o título cancelado, porque o título não se perde, né? Ele é cancelado e você deixa de votar, não pode votar. Inclusive, quem tem o título cancelado tem uma série de dificuldades, não pode tirar passaporte, não pode tomar posse em concurso público, fazer empréstimos em bancos públicos, etc, né? Então, por isso é sempre importante você ter a sua. E uma coisa importante também falar que você não perguntou, mas eu acho que deve falar. Eu estou preso, posso votar? Se for um preso provisório, pode votar desde que o presídio onde ele esteja tenha uma sessão eleitoral,
né? Há um cadastramento, etc. Então, aquele preso provisório. O que é preso provisório? Aquele que está respondendo o processo e ainda não foi condenado definitivamente. Agora, se você foi condenado definitivamente com o trânsito julgado, você tem os seus direitos políticos suspensos. Aí você não pode votar, nem ser eleito, nem ser candidato. E a prisão preventiva, doutor? Também. Porque o provisório e o preventivo são diferentes. A prisão preventiva é uma prisão provisória, porque ela é antes de uma condenação transitada em julgado. Entendi. Não pode. Mas desde que o local em que você esteja preso tem essa sessão eleitoral. Então, se você foi preso ontem, não vai ter, porque você não foi cadastrado, então você não vai ter o direito ao voto. Doutor, se o eleitor tiver mais de... Deixa eu só responder a sua pergunta, Giovana, da biometria. Então, aqueles que fizeram biometria e aqueles que não fizeram biometria, mas ainda estão com os títulos ativos, podem votar normalmente. Então vai ser híbrida essa eleição. Se você tem biometria, você pode usar a biometria para se identificar. Se você não tem problema nenhum. Tá certo. Se o eleitor tiver mais de 70 anos, ele é obrigado a votar? Não, não é obrigado. É facultativo o voto. A obrigatoriedade é de 18 a 70. E eu falo obrigatoriedade porque, na verdade, a obrigação é de comparecer à eleição. Porque se você votar em branco ou nulo, você não está votando em ninguém. Então, na verdade, nós não temos no Brasil chamado voto obrigatório. Seria obrigatório se você tivesse que escolher um dos candidatos. Mas como você pode votar em branco ou nulo, também, vamos dizer, por esse prisma não é obrigatório. Muito bem. Prestamos serviço aqui hoje com o Dr. Flávio Fenoli Guimarães, juiz, diretor do Fórum São José dos Campos, também juiz eleitoral. Dr. Flávio, só me resta agradecer mais uma vez sua visita aqui à Rádio Jovem Pan para orientar os nossos ouvintes sobre as eleições desse domingo, eleições majoritárias, é isso, né? Clemente, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aqui e domingo estarei trabalhando como juiz auxiliar aí na condução dos trabalhos. Então, uma boa festa e não esqueçam de ver o local de votação e chegar com antecedência. E fazer a colinha. Exatamente. Que aí agiliza o processo para todo mundo. Se deixar para escolher na hora ali, vai dar confusão, vai apertar a tecla errada e depois o candidato não vai aparecer na tela e vão reclamar. Se o número estiver errado, não vai aparecer mesmo. Quer dizer, o juiz eleitoral aqui, né? Então, essa colinha vale. É professor também de direito, quer dizer, essa colinha essa vale. Essa deve, não vale, deve. Deve.